Por que que todos os gurus da internet parecem iguais? E será que eu tô nessa também? Esse é o tema deste vídeo de hoje, então vamos nessa. Olha só, adendo inicial, disclaimer. Eu não tô aqui para criticar nenhuma pessoa em particular. Alguns caras eu conheço pessoalmente, muito bons. Alguns eu não faço ideia de como é a vida deles e por que eles falam as coisas que falam. Eu não sei quem te falar, olha, tal fulano fala a verdade, tal fulano é mentiroso. Não é isso. Esse vídeo é uma tentativa de transmitir para você algo que eu percebi primeiro na minha vida. Tentei começar a mudar e percebi, não só na minha vida, mas em muitos outros caras, ou vamos dizer assim, acontecendo demais dentro do mercado da internet. Que é o seguinte, muita gente fala as mesmas coisas. As pessoas, tu começa a aprender um tema e tu começa a ver que a maioria das pessoas diz a mesma coisa sobre esse tema. Elas se tornam todas iguais. Por que será que todo mundo se torna muito parecido um com o outro? Essa foi a pergunta que eu comecei a me fazer, por quê? A primeira coisa que aconteceu foi, em 2019, eu comecei a produzir conteúdo na internet e naquela época eu já tinha lido uma porrada de livros de desenvolvimento pessoal. Tu imagina que eu li centenas desses livrinhos best-sellers aí que tu encontra na livraria. E eu percebi uma coisa, cara, eles todos falam as mesmas 4, 5 coisas de formas diferentes. Esses caras estão falando tudo a mesma coisa. Então eu reparei ali já que as pessoas estavam se repetindo demais nas coisas. E aí quando eu comecei a criar conteúdo, isso aconteceu comigo. Eu comecei a acompanhar alguns caras que ensinavam, por exemplo, marketing digital, né? Tem uma galera que ensina marketing digital. O Érico Rocha é um cara muito famoso que ensina marketing digital, né? Comecei a acompanhar esses caras que ensinam marketing, comprar os cursos deles. Pô, o curso do Érico mudou minha vida, entendeu? Fórmula de lançamento. Comecei a fazer os cursos e eu comecei a adaptar o meu discurso para o que parecia mais funcionar, né? Tu começa a estudar marketing digital, o que acontece? Os caras começam a te dizer o que na opinião deles vende mais de acordo com dados ou com as ideias da cabeça deles. Sei lá, eu percebi que se você falar desse jeito, as pessoas clicam mais no teu anúncio e aí você vende mais, né? Eu percebi que se você escrever desta forma, o teu texto é mais lido e portanto ele vende mais. Então você começa a aprender essas técnicas que vão sendo apresentadas por diversas pessoas e você começa a tentar se enquadrar nessas técnicas. Agora olha só que coisa curiosa. Assim como você começa a fazer isso, muitos outros começam a fazer isso. E começa a existir esse fenômeno onde todo mundo começa a ficar igualzinho um ao outro. Presta atenção, vê se não faz sentido isso. Imagina que eu tenho um professor, vamos chamar esse professor de Cláudio. Eu tenho um professor e ele é Cláudio é meu professor. Aí o Cláudio começa a me ensinar a fazer umas paradas, sei lá, Elton, tu tem que escrever assim, botar o texto dessa cor, fazer assim, a frase tem que ser desse jeito, não sei o quê. Beleza, eu começo a fazer o que o Cláudio tá falando. Aí você vira aluno do Cláudio também. Assim como eu e você, outros 10 mil cabeça viram aluno do Cláudio. Aí mais outros 50 mil viram aluno do Cláudio. Daqui a pouco, tá todo mundo implementando as ideias do Cláudio, ok? Nada de errado com o Cláudio. O Cláudio pode estar muito certo nas ideias dele. Mas o que vai acontecer? Nós vamos começar a ser todos meio parecidos. Porque nós todos estamos implementando as ideias do mesmo cara. Beleza. Mas as ideias dele, vamos supor que sejam apenas na forma, no formato do teu conteúdo. E não no conteúdo em si. Então, sei lá, eu falo de, sei lá, medicina, tu fala de veterinária, outro cara fala lá de advocacia. E é evidente que o nosso conteúdo vai ficar diferente. Mas quando você começa a pegar todos os caras dentro do mesmo mercado, você começa a ver que todos eles são alunos do Cláudio. Então tá cheio de advogado falando a mesma coisa porque o Cláudio ensinou. Tá cheio de médico falando a mesma coisa que foi o Cláudio que ensinou. E aí sem querer, sem que ninguém tenha, alguns vão ter, mas sem que todos tenham a maldade de ficar copiando, eles começam a se parecer muito. Eu percebi que isso estava acontecendo comigo. Eu comecei a ficar muito parecido com outros caras da internet. Por quê? Estamos todos aprendendo com os mesmos caras, pô. A gente está estudando os mesmos caras. Eles estão ensinando as mesmas técnicas e nós estamos implementando as mesmas técnicas. Daí tu começa a olhar, tá todo mundo dizendo a mesma coisa. E aí tu para de ter aquele efeito na cabeça das pessoas de que o que você faz é único. Porque você começa a ser parecido com os outros. E eu vejo que no marketing digital brasileiro isso aconteceu. Eu comecei a olhar e tá todo mundo
ensinando mais ou menos as mesmas coisas. E eles só estão falando de jeitinhos diferentes. Os caras dão nomes diferentes para coisas que são as mesmas. Para fazer parecer que a dele é única. Talvez ele acredite mesmo que a dele é única e talvez eu tenha caído nesse erro já em algum momento. Que eu não duvido que eu já caí nesse erro. Só que daí você tá sempre vendo a mesma coisa e vai se transformando em mais um dentro desse bolo todo. Que fala a mesma coisa. Olha, é um efeito que ele parece acontecer na realidade, entendeu? Eu tô tentando te passar, talvez esteja um pouco viajado esse vídeo, eu espero que não, mas eu tô tentando te passar o que eu vi. Eu vi que, em um dado momento, comprando só curso dos caras aqui, eu comecei a ver as mesmas coisas em cursos diferentes e eu comecei a entrar na mesma caixinha. E foi aí que eu me toquei de uma coisa. Cara, se tu quer que o teu conteúdo seja diferente dos outros, você precisa consumir conteúdo diferente dos outros. Você precisa ler o que ninguém tá lendo. Você precisa estudar o que ninguém tá estudando. Você precisa fazer os cursos que ninguém tá fazendo. Você vai ter que ter um trabalho de pesquisar e encontrar coisas que ninguém tá pesquisando e encontrando. Porque as pessoas, no geral, estão só vendo aquilo que aparece primeiro na frente delas. E elas não vão atrás de pesquisar coisas que ninguém tá vendo. Porque, no geral, o que vai aparecer na tua frente é algo que já é conhecido por muitos. Porque é por isso que ele aparece na tua frente. Porque o cara aparece na frente de muitas pessoas. Então, muitos já conhecem esse cara que apareceu na tua frente. E eu percebi, então, que acontece isso. Que, como a gente começa a estudar todo mundo da mesma fonte, a gente começa todo mundo a falar a mesma coisa. E tem um problema agravante em cima disso, que é o seguinte. Nós não desenvolvemos a nossa capacidade de refletir em cima das coisas. A nossa tendência, cara, uma tendência, eu me incluo nisso. A nossa tendência é de sair repetindo algo que a gente viu e achou legal. Do tipo o quê? Tu pega um livro na tua mão, sei lá, vou pegar esse livro aqui mesmo. Tu pega um livro e tu lê e tu fala, nossa, isso aqui é muito massa. E o teu impulso é de já sair fazendo e falando isso daí, sem meditar nesse assunto. Nós perdemos um hábito importantíssimo que os antigos tinham, que é o hábito da meditação. Eu refletir sobre um ponto, eu refletir sobre as coisas, eu pensar sobre elas. Olha só, vou te dar um exemplo deste hábito em ação. Alguns meses atrás, eu comecei a olhar o meu discurso, as coisas que eu estava dizendo, e eu percebi, caramba, eu estou repetindo um monte de coisas que eu vi em outros caras. Sei lá, eu comprei um curso de uma pessoa tal, li o livro de um sujeito tal, eu estou simplesmente repetindo as coisas que eles falaram. Se eu só fizer isso, eu nunca vou criar a minha própria ideia sobre as coisas. E eu nunca vou me diferenciar dos outros. Eu vou sempre acabar sendo mais um. Então, eu comecei a meditar nisso. Como eu posso me diferenciar? Como eu encontro algo que as pessoas não estão falando? E eu pensei, cara, pera. Para eu mudar, para eu fazer diferente, para eu falar diferente, eu preciso fazer diferente. Então, eu vou precisar mudar o meu negócio para o que eu acho que ele tem que ser. Vou te dar um exemplo concreto. Você vê os caras sempre falando, cara, tenho mais de 10 mil alunos, tenho mais de 20 mil alunos, tenho mais de 30 mil. Tu vê isso direto, não vê? As pessoas vendendo vagas ilimitadas na tentativa de ter sempre mais e mais e mais e mais e mais alunos. E eu pensei assim, e se eu não fizer isso? E se eu botar um teto de alunos? Cara, eu não vou tentar ter, sei lá, 10 mil alunos. Eu vou me satisfazer com 2 mil. Tá? E se eu fizer isso? Esse pensamento me levou à seguinte ideia. Eu vou fazer isso em alguns dos meus produtos. Eu vou limitar o número de pessoas que cabem dentro de um produto. Hoje eu tenho 3 produtos com vagas limitadas, reais, para a eternidade. Do tipo, vai chegar em 300 alunos em um dos meus produtos e não vai mais ter como entrar. Esse produto fecha com 300 pessoas. É um grupo acompanhado por mim com 300 pessoas. Eu fiz isso porque eu pensei sobre o fato de ninguém estar colocando um limite real de vagas. Eu não conheço ninguém que tem um limite real de vagas. Eu conheço limite temporário de vagas. Vou vender 50 vagas neste lançamento e no próximo eu vendo mais 50.
Não, e se eu botar um limite real, que ele nunca mais muda? Vão ter 300 pessoas e acabou. Olha, essa é uma ideia diferente. Pode ser que tenha alguém que faz essa ideia já, mas eu não vi essa ideia. Eu meio que tirei ela da minha cabeça. Quando eu começo a fazer isso, é óbvio que eu não me acho tão esperto e inteligente assim a ponto de fazer coisas que ninguém fez. Eu acho que tem outros caras que fazem isso. Mas eu começo a ter um ponto de originalidade. Eu começo a ser diferente porque agora eu estou pensando com a minha própria cabeça. O meu trabalho muda então. Para eu me diferenciar dos outros, o que eu faço? Eu paro de consumir os mesmos caras que todo mundo. Cara, eu vou começar a comprar livro que ninguém tá lendo. É isso que eu tô fazendo. Eu tô comprando livros que ninguém lê. Os livros que eu tô lendo, cara, ninguém lê. Eu não conheço ninguém, quase ninguém que tá lendo os livros que eu tô lendo. São pouquíssimos caras. Eu vou começar a procurar ideias que não estão correntes no mainstream. Então, dentro da minha bolha, né? Nós estamos sempre numa bolha. Dentro da minha bolha, existem algumas ideias correntes. Deixa eu achar os caras que não estão nessa bolha, dentro e fora do Brasil. E deixa eu ver quais são as ideias desses outros caras. Quais são as ideias das outras bolhas. Aí eu começo a pegar informação nova, que ninguém da minha bolha tá vendo. E aí, com informação nova, a minha imaginação e a minha memória vão tendo material diferente para trabalhar. Com esse material diferente para trabalhar, é evidente que em algum momento o que eu vou trazer para você vai ser diferente dos outros. Pode não ser num primeiro momento, pode não ser na primeira semana, pode não ser no primeiro mês, mas em algum momento eu vou ter alguma ideia que ninguém está trazendo na minha bolha. E é aí que eu começo a ganhar destaque. Por quê? Porque agora eu começo a ter uma ideia que ela é única. Então, por que eu acho que todo mundo é meio parecido? Tu começa a consumir conteúdo, começa a achar os caras todos meio parecidos. Os gurus começam a ficar todos meio iguais. Eles estão todos consumindo as mesmas coisas. E dando nomes diferentes, achando que isso é suficiente para ter uma originalidade. 2, a maioria está só repetindo coisas. Não está pensando nelas. E por que elas são como são? Então é o exercício de começar a olhar para a realidade e tentar entender as coisas de verdade. E esse exercício começa pelo olhar para a minha própria vida e para as minhas próprias ações. Por que eu faço como eu faço? Então, por que eu tô vindo aqui gravar esse vídeo e falar isso para você? Porque eu parei para pensar que eu estava repetindo as coisas. Por que você faz, sei lá, live? Por que fazer live semanal? Por que fazer post carrossel todo dia? Por que fazer story todo dia? Por que responder caixinha no story? Eu comecei a me questionar, cara. Eu tô tentando vender só fazendo story e post no feed. E não vende tanto. O que tem de diferente? Mudar o meu post? Mudar o meu story? Não. E se eu fizer algo que não é nem post, nem story? Sei lá, eu vou fazer live no YouTube. E se eu começar a gravar vídeo no YouTube? E se eu começar a mandar e-mail? Que ninguém manda e-mail. Cara, eu comecei a fazer isso. E de repente comecei a vender muito mais. Eu comecei a reparar que, não dá pra viver de story e post. É por isso que tá todo mundo se matando de fazer story e post e não ganha dinheiro. Porque essa é a real, vou te falar bem honestamente. Quem tá tentando viver de story e post não tá ganhando dinheiro, cara. A maioria. Tu vai achar uma ou outra exceção. Sabe quem tá ganhando dinheiro? Quem tá fazendo conteúdo valioso que dura mais tempo, que demora um pouco mais para ser consumido. Nesse vídeo, quase ninguém chegou nessa parte. Se você tá vendo essa parte desse vídeo, você já é uma porcentagem muito pequena das pessoas, porque as pessoas não têm mais paciência para ver esse tanto de conteúdo. Só que quem chega nessa parte é quem tá gostando mais do meu conteúdo e quem vai aproveitar ele melhor, quem vai ter mais resultado com ele. Eu vou te falar uma coisa que eu não falei pra ninguém ainda, esse vídeo é a primeira vez que eu vou falar isso, essa ideia nem tá 100% formada na minha cabeça. Eu vou tentar criar conteúdo gratuito para fazer as pessoas ganharem até R$5.000 por mês com o meu conteúdo de graça. Essa é a minha ideia. Eu quero começar a trazer conteúdo gratuito para que você faça 5 mil por mês, pelo menos, sem ter que pagar R$1 para mim. Por quê? Porque eu começo a ter algo valioso para você, que custa o teu tempo e não custa o teu dinheiro. E eu tenho certeza que aqueles que conseguirem fazer as coisas que eu ensino e tiverem esse resultado, tô botando um número aleatório da minha cabeça, eu não sei por que 5 mil. Essas pessoas que fizerem 5 mil, eu tenho certeza que elas vão confiar muito mais em mim para comprar algo meu. E agora eu tenho aqui, olha, bicho, compra esse produto aqui. Eu vou vender produtos
de um valor máximo para quem ganha menos de 10 mil. Do tipo, tu não ganha 10 mil reais por mês ainda? Meus produtos vão custar, sei lá, no máximo 500 reais para você. E eu quero que com esses produtos de 500 reais, tu chegue aos 10 mil. E daí com 10 mil, tu entra nesse meu produto aqui de 2 mil. Tô inventando números aqui, eu não tenho esses números na minha cabeça. É uma ideia que eu tive. E eu tenho essa ideia, cara, eu não vi outro cara falando dessa ideia dentro da minha bolha. De fazer um conteúdo gratuito para o cara chegar até um tanto de faturamento. E só depois ele começar a comprar. Por que eu acho que ninguém tem essa ideia? Porque os caras estão só repetindo, eles não estão tentando pensar em novas ideias. E eu estou tentando pensar em novas ideias. Então, os gurus ficam todos iguais porque eles estão todos muito mais preocupados com ganhar dinheiro do que com prover valor. Essa é a minha opinião. A maioria das pessoas quer a grana, mas não quer entregar o que precisa para que a grana chegue. Elas estão pensando, olhando para os outros só como cédulas de dinheiro, e não como pessoas de verdade acompanhando o seu conteúdo e que podem mudar de vida com um vídeo, com uma frase, com uma ideia, com um texto, com um e-mail, que seja uma palavra. Porque às vezes é um insight que você tira desse vídeo, que nem era algo que eu achava que ia ser tão relevante para o conteúdo, que muda completamente a coisa para você. Só que esse insight só vai vir para você se eu começar a me preocupar com você na hora de criar o conteúdo, e não com o dinheiro que você pode me dar. Então eu tô essa é a minha ideia, nada a ver com o tema do vídeo, né? Eu tô te apresentando uma ideia que eu não apresentei ainda. Primeiro, quem vê esse vídeo vê essa ideia pela primeira vez. Dependendo de quando você vê esse vídeo, evidentemente, né? Quem vê esse vídeo no lançamento desse vídeo vai ver essa ideia pela primeira vez. Então, a ideia de... E se eu fizer conteúdo gratuito que seja tão bom que o cara comece a ter um salário, uma renda de 5 mil por mês com meu conteúdo gratuito? Ele não gastou nada, ele gastou só o tempo, que já é algo valioso. Tu gastou teu tempo, que é algo valioso para você. Se esse conteúdo que só usa o teu tempo, não usa o teu dinheiro, começa a te dar dinheiro em troca, é evidente que você começa a querer acompanhar mais dos meus outros conteúdos. Olha que coisa louca. Eu cheguei nisso tentando não ser mais do mesmo. Como é que você faz para não se tornar mais do mesmo? Consuma conteúdo que quase ninguém está consumindo e comece a tirar um momento do teu dia para pensar nas coisas. Deixa eu pensar por que as coisas são assim. É o que eu chamo de exercício de meditação. Se você quiser, procure na internet o opúsculo sobre o modo de aprender e meditar do Hugo de São Vítor. Nesse opúsculo você vai entender um pouco melhor o que é este ato de meditação, que é posterior à leitura. O Hugo de São Vítor fala: a meditação começa na leitura, então eu preciso ler primeiro e depois eu preciso meditar. Quando ele fala ler, ele não está falando só ler livros, ele está falando de ler as coisas, ler as pessoas, ler a natureza, estudar a coisa, observar. Mas eu gosto muito do fato de tirar as ideias dos livros. Eu leio um livro que ninguém está lendo, eu medito sobre o que eu aprendi ali, eu coloco aquilo em prática, eu começo a ter uma ideia diferente dos outros. Isso faz com que o meu conteúdo seja diferente e as pessoas comecem a querer me acompanhar por saber que o que eu falo, ninguém mais está falando. Você deixa de ser mais um como os outros gurus. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e tenha te ajudado de alguma forma. Coloca aqui nos comentários o que você achou, por favor. Os comentários me ajudam a saber que vídeos estão sendo bons para as pessoas e que vídeos não estão sendo. Se inscreva no meu canal. Toda sexta-feira tem live às 2 da tarde ensinando produção de conteúdo. Não perca nenhuma delas. São lives gratuitas, eu tenho certeza que elas vão te ajudar muito. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.